Recentemente, a CIA lançou uma campanha na China para encontrar membros do Partido Comunista Chinês dispostos a fornecer informações sobre os planos futuros do partido. Para enfrentar a ameaça, o Partido Comunista Chinês criou um programa para que agentes da CIA traíssem os Estados Unidos. Por isso, hoje entrei em contato com um ex-espião da CIA para discutir como agências e países atuam e conseguem fazer agentes traírem seu próprio país. Vamos ouvir. Foi definitivamente uma conversa esclarecedora. Bem-vindos de volta, pessoal. Hoje estou com André Bustamante. Ele é um ex-agente da CIA. E além disso, ele tem um novo livro que será lançado em setembro, no dia 9 de setembro, chamado Shadow Shell. Sei que parece o contrário. Vamos mostrar o livro na tela. André, estou animado para conversar e muito empolgado com o livro. Eu agradeço, Sam. Obrigado pelo tempo. E eu adoro o seu conteúdo, então estou empolgado para conversar sobre isso. Perfeito. Então, pelo menos do meu ponto de vista, o principal do livro, a coisa mais importante do livro parece ser, a principal mensagem é que você está tentando dizer às pessoas que espionagem, inteligência, não é um jogo solo, é um jogo de equipe. Talvez você possa falar um pouco mais sobre isso. Sim, você está absolutamente certo. Um dos grandes equívocos sobre espionagem vem de Hollywood e da grande mídia. Isso faz as pessoas pensarem que espionagem é coisa de um homem sozinho contra o mundo. Tipo super-herói, onde você tem que ser James Bond ou Jason Bourne para sair por aí e espionar. Quando, na verdade, espiões se parecem mais com pessoas comuns do que com celebridades. Eles são um pouco acima do peso, são um pouco, ansiosos, se queimam no sol forte, não são atiradores perfeitos. Espiões da vida real são muito mais interessantes porque são pessoas de verdade, muito reais e comuns. E é isso que eu queria transmitir nas minhas memórias. Explicar uma operação de espionagem real através da lente, através dos olhos de pessoas reais. Sei que muitos não entendem, mas será que a CIA não queria que isso aparecesse? Sei que você já falou bastante sobre isso e teve muitos problemas com a CIA. Não sei se chamaria de dores de cabeça. Ao falar sobre este livro e tudo que você abordou... Com certeza. Na verdade, terminei esse manuscrito em 2021. E depois passei 3 anos tentando conseguir que a CIA aprovasse o lançamento do livro. Em 2022, a CIA disse que o livro inteiro, do começo ao fim, deveria ser considerado um documento classificado que nunca veria a luz do dia e jamais seria publicado. Depois de 2 anos, 2 anos e meio de discussões, debates e, por fim, ameaçando a CIA com um processo baseado na primeira emenda. Eles finalmente aceitaram que o livro pode ser publicado legalmente e que nós tínhamos o direito de publicá-lo e compartilhá-lo com o mundo. Voltando ao time, como no futebol americano, há diferentes posições, quarterback, running back e linha ofensiva. Você pode comentar como é uma equipe de espionagem ou se isso varia conforme a missão. Sim, é uma ótima comparação entre um time de futebol americano e uma equipe de espiões, pois não são tão diferentes. Sim, você tem um principal, o que é conhecido como coletor principal, que vai para o campo encontrar alvos humanos e coletar segredos. Esse é o seu coletor principal. Mas logo atrás do coletor principal, tornando tudo o que ele faz possível, está o planejador de missões, ou o que é conhecido como oficial de operações. E então, bem ao lado deles, você tem um selecionador de alvos de um lado e um analista do outro lado. E então, conforme você vai descendo na linha, você tem linguistas, pessoas disfarçadas, logísticos, pessoas de finanças, intérpretes e tradutores. E a equipe é bastante grande. Poucos percebem que todos precisam colaborar para que o coletor principal consiga até viajar ao exterior com nome falso e disfarce para atingir certo indivíduo. Perfeito. E voltando ao livro, o foco principal é que há um infiltrado na CIA, o que é assustador de ouvir, pelo menos para mim. Você é enviado para um país estrangeiro que não pode nomear. Posso tentar adivinhar? Você não pode confirmar nem negar. Exatamente. Você pode adivinhar o quanto quiser, mas eu não posso. Tenho filhos. Então você vai para um país estrangeiro e hostil. Falcão? E aí? Minha pergunta era, esse espião era um agente da CIA que mudou de lado? O que leva alguém a fazer isso? Na CIA? Tenho certeza de que por já ter atuado no campo, você tentou fazer pessoas se voltarem contra seu país. Como faz isso? Sim, é uma ótima pergunta porque não é algo em que as pessoas costumam pensar. Quando você tenta imaginar como é se tornar um traidor do próprio país,
Como é ser um oficial militar, um agente do FBI? Um agente da CIA que então troca segredos, vende seus segredos para os russos, chineses ou iranianos. Estamos tão ocupados em demonizar essas pessoas que não tentamos empatizar com elas. E, na verdade, o motivo pelo qual eles cometem traição está baseado na empatia. Falta algo. Algo triste. Algo doloroso. Algo de raiva na vida deles. E eles realmente acreditam que a traição é a forma de consertar isso. E é exatamente assim que conseguimos que oficiais estrangeiros mudem de lado contra seu próprio país e nos ajudem nos Estados Unidos também. Tudo se resume a entender as emoções das pessoas, os padrões de comportamento humano. E então fazer com que eles simpatizem e acreditem que a traição é a melhor opção para resolver aquilo que os incomoda. Acho que o que você acabou de explicar se aplica ao Edward Snowden. Não sei se quer falar dele, mas é uma figura polêmica, principalmente nos Estados Unidos da América. Quando eu estava na faculdade aqui, achava que o que ele fez era bom. Ao crescer e aprender mais, percebi que a situação é bem mais complexa do que parecia na juventude. E eu sinto que muitos dos meus amigos ainda pensam: o que ele fez foi 100% correto, ele deveria ter feito aquilo. Como você vê isso? Ele foi para a Rússia após perceber que o governo dos Estados Unidos da América não o protegeria pelo que fez. Ele já tinha sido cooptado, a Rússia manipulava tudo nos bastidores. Sim. E uma ótima maneira de analisar isso é através da ótica do caso Snowden. Por qualquer motivo, Edward Snowden acreditava que a melhor maneira de corrigir o que ele via como abuso da Agência de Segurança Nacional era basicamente tornando a história pública. Apesar de assinar acordos de confidencialidade e passar por avaliação, e mesmo tendo prometido manter essas coisas em segredo, ele escolheu torná-las públicas. Não apenas públicas, mas escolheu torná-las públicas em um jornal estrangeiro. E então ele escolheu fugir de país em país que era inimigo dos Estados Unidos, até que finalmente acabou na Rússia, onde conseguiu a cidadania russa. Eu não sei quanto a você, mas de forma alguma eu penso assim. Um herói venderia seus segredos para um jornal estrangeiro e depois fugiria passando por estados inimigos até se tornar cidadão russo? Não parece algo que você faria se realmente acreditasse estar agindo pelo melhor para seu país. Em vez disso, acredito que Snowden tinha algum tipo de frustração, algum problema, alguma vulnerabilidade. Poderia ter sido dinheiro, poderia ter sido orgulho pessoal, poderia ter sido ego, poderia ter sido, frustração profissional. Como contratado da Agência de Segurança Nacional, havia muitas possíveis motivações para ele, mas acreditou que a traição resolveria o problema. Sim, é isso que quero dizer ao dizer que mudei de ideia, porque quando jovem, não investigava, só repetia o que ouvia dos outros. Mas quando comecei a pesquisar sobre isso, é como se, digamos, ele tivesse feito tudo isso por causa de um princípio pelo qual ele luta. Você não vai para a Rússia, onde esses princípios não existem. Acho que aprendi isso com você recentemente ouvindo um dos seus podcasts. Ele recebeu medalhas na Rússia, títulos de herói e outras condecorações. Então, simplesmente não parece que ele está defendendo os princípios que ele afirma defender. Exatamente. Se ele estivesse exercendo valores democráticos, existem dezenas de países democráticos que o receberiam de braços abertos e o protegeriam. Porque eles acreditariam que os Estados Unidos estão agindo de uma forma ilegal em relação aos direitos humanos e às liberdades individuais. Mas ele sabia que não foi isso que fez. Sabia que violou várias leis e até regras de cavalheiros, certo? Mesmo sendo oficial de inteligência. Um colaborador de inteligência aprovado, você não pode violar certas regras. Isso só te torna alguém não confiável para sempre. Provavelmente colocou várias pessoas que você conhece em risco com o que fez. Exatamente. A América nunca saberá a verdadeira extensão do dano causado por Snowden, porque enquanto ele fugia de país em país, continuou entregando segredos. Só sabemos sobre ele pelo que revelou como denunciante ao The Guardian, certo? O quê? A coleta de metadados contra cidadãos americanos em nome do Patriot Act é isso que todos nós sabemos. O americano médio não entende que toda vez que viajava de avião ou mudava de país, ele estava pagando sua passagem com mais segredos. Ele estava entregando mais segredos sobre a Agência de Segurança Nacional. Ele estava prejudicando mais operações. E, como resultado disso, a Agência de Segurança Nacional teve que abandonar operações, recriar operações, revitalizar, reestruturar operações.
tentando manter os americanos seguros, pois a cada passo Snowden tirava nossa segurança. Não, eu nem tinha pensado nisso. É verdade, especialmente pra, trocar por cidadania e tal, e proteção na Rússia. Faz sentido. Outra pessoa muito presente em conspirações da comunidade de inteligência é Jeffrey Epstein. Você já falou bastante sobre ele. Então, não vou simplesmente repetir as mesmas perguntas que você já ouviu, mas eu quero saber sua opinião sobre o que você acha. Ele estava trabalhando com alguma agência? Ou era tipo um agente completo? Sabe, como se ele tivesse sido criado por alguma agência. Mas a pergunta interessante que eu tenho é: quão comum isso é? Pessoas ricas e poderosas trabalham com a agência do próprio país ou de outro país? Boa pergunta! Isso é mais comum do que muitos pensam. Pessoas ricas apoiam operações de inteligência e faz sentido porque a maioria das pessoas ricas também é muito patriota em relação ao seu país. E elas se tornaram bem-sucedidas não porque eram boas em muitas coisas, mas porque eram boas em uma coisa só. E quando o seu governo, quando o seu país vem até você e diz: "Ei, você é o melhor em fabricar pneus. Você é o melhor em criar uma peça. Você é o melhor em Cantuna." Quando dizem: "Você é o melhor do país, precisamos da sua ajuda." Que americano recusaria? Quem diria: "Não estou interessado"? Ainda mais quando você pode virar o novo contratado do governo federal que compra todo o seu atum enlatado. É como a situação do Elon Musk. Você acha que Elon Musk estava ajudando Donald Trump porque o Elon ama a América? Não. Elon queria que Tesla e SpaceX fossem as principais contratadas do governo dos Estados Unidos da América por 4 anos. Além disso, ele viu cifrões e contratos governamentais em sua cooperação. É comum pessoas ricas apoiarem os Estados Unidos. A diferença com Epstein é que, para apoiar os Estados Unidos a partir de uma posição de segurança, você precisa ser legal em suas atividades. Epstein agia ilegalmente em suas atividades. Ele enviava dinheiro para o exterior de forma ilegal e transferia e traficava pessoas ilegalmente. Então, os Estados Unidos não têm como trabalhar com um homem assim. A CIA não tem como trabalhar com alguém que está violando a lei americana. E isso porque a CIA faz parte do poder executivo, o que significa que, sob o poder executivo do governo, só podemos trabalhar com americanos que obedecem à lei. Mas o Departamento de Justiça, que faz parte do ramo judiciário, o segundo ramo completamente diferente, o ramo judicial do governo. Eles podem e de fato trabalham com criminosos. Então, é a minha teoria que Jeffrey Epstein era na verdade um ativo do FBI, o que é conhecido como confidente informante, que significa informante confidencial. E ele estava delatando pessoas que trabalhavam com ele para contrabandear dinheiro e para esconder ou contrabandear crianças e esconder dinheiro. Ele estava entregando essas atividades criminosas ao FBI em troca de perdão ou imunidade no próprio caso dele. Essa é uma explicação muito mais provável sobre Jeffrey Epstein. Sim, só probabilidade se não soubermos todos os detalhes, certo? Correto. Aqui fico confuso, pois você disse que a CIA não pode quebrar leis. Mas eu acho que você fala sobre isso em outro podcast, talvez no livro também, onde eu nem sei. Se você não puder dizer isso no YouTube, a gente censura. Você já usou isso, por exemplo, quando está em outro país e quer se envolver com alguém, você daria isso. Mas isso não é considerado quebrar a lei? Então, essa é uma ótima pergunta, porque a CIA não pode quebrar as leis americanas. Se quebrarmos as leis americanas, precisamos receber um tipo de aprovação muito específica do sistema judiciário. Não reconhecemos leis fora dos Estados Unidos. Então, no seu exemplo sobre o Wright, é desagradável. Ninguém gosta disso. Eu não gosto. Eu gostaria que isso não existisse. No entanto, se você pensar bem, praticamente, se houver algum kuwaitiano rico que queira isso. E os alemães acabaram de fazer uma operação policial onde conseguiram capturar um monte disso que foi feito pelos romenos, mas eles capturaram na Alemanha. Não há razão para que a CIA não possa pedir ao Bundesnachrichtendienst alemão para nos dar um pouco disso, para que possamos usar no Kuwait para obter segredos. Nada disso envolve cidadãos ou dinheiro americanos, nem qualquer coisa meio americana, exceto princípios americanos. E eu diria que isso já foi feito, já foi capturado e já é útil. Então, por que não usá-lo para manter os americanos seguros, em vez de simplesmente queimá-lo em uma lata de lixo?
Algumas pessoas têm problemas com isso, mas é aí que está a importância. O papel da CIA é proteger os cidadãos americanos de ameaças. Nada mais importa para eles. Exatamente. Nós chamamos isso de um nível de flexibilidade moral. Você pode ter suas crenças sobre o certo e errado, mas no fim, o que importa é o que você acredita. Em segundo lugar, ao que é necessário para manter os americanos seguros. Certo. Esse livro foi escrito por você e sua esposa, não é? Ela está bem aqui de rir e você a conheceu na CIA. Acho que não tenho 100% de certeza, acho que foi durante o treinamento ou talvez durante operações, né? Talvez você possa esclarecer isso. Esse é um ponto interessante que muitos não consideram, pois falamos muito sobre China ou Rússia. E recentemente, acho que quando o presidente Trump assumiu o cargo, houve uma nova lei para todos os funcionários da Embaixada dos Estados Unidos da América na China de que eles não podem ter nenhum tipo de relação com ninguém na China. Como qualquer garota chinesa, suponho, e que se for mulher. Pode comentar sobre isso? Porque para quem está de fora, pelo menos pelos filmes, que, de novo, provavelmente não é a melhor maneira de obter informações pelos filmes. Parece que namoro e encontros sexuais são o ponto mais fraco onde você pode atacar um agente que está em campo. Para americanos, isso é verdade. Os Estados Unidos têm uma relação estranha com o sexo. É curioso, pois alguns dizem que os Estados Unidos são muito abertos sexualmente. Quero dizer, temos e qualquer um pode acessar facilmente. Mas a verdade é que a América, na verdade, é um país muito reservado, quase reprimido sexualmente. No Japão, é possível comprar calcinhas usadas em máquinas de venda automática. Ou se você pensar na Europa, onde você anda pela rua e vê anúncios de roupas íntimas em modelos nus, certo? Somos bem diferentes disso nos Estados Unidos. E, como resultado, nossa ideia do que é sexualmente apropriado ou não é muito maleável. Então, países estrangeiros frequentemente se aproveitam do constrangimento sexual dos americanos e usam isso contra nós. Assim surgem operações de armadilha de mel e o envolvimento de pessoas em exploração sexual. Por isso, o governo dos Estados Unidos da América tem algo chamado países não fraternizáveis. O que você diz sobre a regra de Donald Trump, que proíbe funcionários da Embaixada dos Estados Unidos da América em Pequim de se relacionarem com cidadãos chineses? É isso mesmo. É porque precisamos estabelecer regras de não fraternização para proteger os americanos de suas próprias ideias sexuais constrangedoras. Temos vários países de não fraternização. A Rússia é um país de não fraternização. O Irã é um país de não fraternização. China, Coreia do Norte, Bielorrússia e outras agências possuem mais 5 ou 7 países específicos sem fraternização. O que significa que você não pode ter amigos, relações ou encontros sexuais com ninguém desses países, a menos que relate imediatamente e encerre o relacionamento a partir desse ponto. O que isso quer dizer, Sam? Se você viajar pela Turquia e uma iraniana atraente te convencer a passar a noite com ela, todo mundo no governo dos Estados Unidos da América diz: vá se divertir, mas conte para o seu chefe de manhã e preencha alguns papéis para não acabar preso. É isso que é ser um país não FRAT. Vi esse tweet, não sei se é verdade. Parece que avisam todos na aplicação da lei, não só as agências. Se você é um 4 ou 5 e um 10 se aproxima, saiba que é uma armadilha. Exato! A maioria das pessoas na inteligência não é bonita. A maioria de nós tem aparência comum, pois pessoas assim são esquecidas. Um cara com uma barriguinha e uma garota com cabelo ralo. E pessoas que são estranhamente, você sabe, baixas ou estranhamente altas, todas essas são pessoas que ninguém lembra. É quando você é muito bonito. É quando as pessoas acham que você pertence à frente de uma câmera, ou acreditam que você pertence a um palco. Ou você parece o senhor ou senhora universo, certo? Ninguém quer ser lembrado sendo um oficial de inteligência profissional. Faz sentido. Voltando ao livro, recomendo muito para quem assiste. Hoje é 9 de setembro. Adquira o livro pelo link na descrição. Mas no livro você cita um infiltrado na CIA. Discutimos isso, mas acho que você sugeriu que sua operação ou você foram expostos por causa dele. E eu quero focar em como eles se comunicam e como você se comunica. Por exemplo, se você enviasse algo de volta aos Estados Unidos, como o infiltrado permitiu isso? Quem quer que ele seja, seja qual for a inteligência do país, como avisou, ele só diz que tem alguém lá. Ele contou pra ele seu codinome? Era Alex alguma coisa? Esqueci o nome. Ele é Hernandes André, ele envia foto. Como funciona a comunicação com os moldes? Sim, adoro essa pergunta. Nunca me fizeram antes.
Sam, agradeço muito. Quando duas pessoas se comunicam em segredo, isso é chamado de comunicação clandestina. Conclã, e existem todos os tipos diferentes de formas de conclã. Certos meios de comunicação clandestina funcionam como um sistema operacional instalado no celular. E parece um aplicativo normal, mas na verdade é reforçado, isolado e com criptografia completamente separada. Então agora eu posso me comunicar com você a partir do que parece ser um aplicativo normal no meu celular. Mas se alguém acessar meu celular, não consegue entrar nessa pasta, não consegue acessar essas mensagens. É meio parecido com o Snapchat antigamente, quando ele apagava as coisas. Então, parte do ClanCon pode estar no seu celular, outra parte do ClanCon pode estar na internet. Você pode acessar um site e fazer login como faz na Amazon. Na verdade, o que você está acessando é uma interface em nuvem em algum lugar. E seu operador está do outro lado dessa nuvem em algum lugar, e assim vocês têm uma comunicação clandestina. Mas também existem todos os métodos antigos de comunicação clandestina, como pontos de entrega secretos e mensagens criptografadas que você literalmente escreve em papel com tinta invisível ou escreve em texto simples em papel solúvel em água, que se dissolve assim que entra em contato com a água. São formas de comunicação. Cimitarra é o codinome do infiltrado que estávamos caçando, ou que aparece no nosso livro. A maneira como Cimitarra costumava se encontrar com seus manipuladores, você vai ver no livro. Às vezes, eles enviavam mensagens de texto para ele por serviço de mensagens curtas. É confidencial se essa mensagem de texto era em um sistema de clã ou se era um sistema de criptografia comercial, como Signal ou WhatsApp. Ou se era uma mensagem em texto simples para o celular dele. Não podemos discutir esses detalhes, mas sabemos que mensagens chegavam pelo celular dele e ele respondia às mensagens pelo celular. E muitas vezes, o conteúdo dessas mensagens era apenas para marcar um encontro pessoal, onde os dois pudessem se encontrar em algum lugar em particular. E então, uma vez que eles se encontravam em particular, sabemos também que Cimitarra fornecia fotos, impressões, bilhetes e informações verbais que comprometiam oficiais de inteligência dos Estados Unidos, da América locais secretos, objetivos e ambições operacionais. Ele entregava muito. Só podemos compartilhar parte disso, pois o restante é confidencial. Mas você está absolutamente certo em perguntar: como funciona a comunicação? Porque, de várias formas, dependendo da operação, dos agentes e do tempo que precisam ficar sem se comunicar. Durante um período de tempo. Às vezes você precisa esperar 3 dias, às vezes precisa esperar 3 meses antes de poder enviar uma mensagem. Tudo isso leva a um tipo diferente de comunicação clandestina. Ok, isso leva a 2 perguntas. Primeiro, o infiltrado. Ele já viu seu rosto por aí, tipo no escritório do FBI ou da CIA. Tipo, isso é comum? A maioria dos agentes da CIA se conhece? Ou é mais comum que a maioria realmente não se conheça, não saiba que existem, o que estão fazendo, como são seus rostos? Sim, é interessante. A maioria dos oficiais da CIA não conhece outros oficiais da CIA. Você pode conhecer as 15 ou 20 pessoas com quem trabalha de perto. Mesmo na sede da CIA, não usamos nossos nomes reais. Recebemos um nome que é o nosso nome administrativo da CIA. Então, nos corredores da CIA, nós nos chamamos por um nome diferente. E então, sempre que escrevemos um relatório, na verdade assinamos nosso relatório com o mesmo nome que usamos administrativamente. Então, mesmo quando você está lendo sobre algo que um agente da CIA fez, você não está lendo o nome verdadeiro dele. E são necessários vários níveis de autorização administrativa de segurança antes que você possa chegar ao nome verdadeiro de uma pessoa. Além de raramente ver o rosto deles, os agentes da CIA estão espalhados pelo mundo. Ao ler sobre as atividades deles, você os encontra sob outro nome. Então, quando se tratou de como o Cimitar conseguiu comprometer Alex Hernandes enquanto eu estava operando no exterior, temos que presumir que o que ele conseguiu rastrear não foi o meu rosto, mas o meu nome. E se ele encontrou o nome Alex Hernandes, provavelmente ele poderia encontrar o passaporte e os outros documentos que chamamos de documentação de identidade falsa. Ele provavelmente poderia encontrar os outros documentos de identidade falsa atribuídos a Alex Hernandes e então fornecer esses dados como dados pesquisáveis para o Serviço de Inteligência Falcão. Entendi. Agora, a segunda pergunta é: você tinha um negócio em Falcão, certo? Estou supondo que não tínhamos embaixada ou missão.
Estou errado ao pensar isso? Enquanto que, como a maioria dos controladores, como o controlador Cimitarra tinha aqui nos Estados Unidos, eles trabalham a partir da embaixada ou missão. Ou isso não é preciso? Sim, eu sei. Parece ser bem preciso, porque era assim que as coisas funcionavam durante a Guerra Fria. Desde o 11 de setembro, transformamos totalmente nosso processo operacional. Então, você está errado em assumir que alguma atividade de inteligência acontece fora das embaixadas? Na verdade, não. Você está errado ao supor que a maioria ou tudo isso acontece. Isso é exagero. Mesmo para outros países, como... Você, correto? Quero dizer, se você pensar bem, alguns dos serviços de inteligência mais hostis que operam nos Estados Unidos não estão fazendo isso a partir de embaixadas. Eles estão fazendo isso por meio de empresas de fachada. Eles estão fazendo isso a partir de delegacias de polícia ocultas. Eles estão fazendo isso a partir de redes de expatriados, certo? Em bairros chineses, pequenas cidades japonesas ou enclaves russos, é preciso se preocupar com operações de inteligência. E o livro começa com você falando sobre como está sendo seguido. E então, naquele dia, você não está sendo seguido. Aí você pensa, isso é bom? Pelo menos não acham que sou espião. Essa é a má notícia, porque eu não consigo ver se estão me seguindo ou não. Isso é comum na maioria dos países. Tipo, se você é estrangeiro, né, você está sendo seguido, suspeitavam que você era alguém importante? Então, para um cidadão americano viajando para o exterior, uma das coisas que os americanos costumam esquecer é que somos o país mais rico e mais poderoso do mundo. Quando um americano chega a um hotel no exterior, principalmente em locais muito pobres, as pessoas percebem imediatamente. Se você chega em algum lugar na África, ou em algumas partes da América Latina, ou até mesmo em partes da Europa Ocidental, eles percebem. Quando você aparece, e você está bem alimentado, tem uma barba bem feita, um relógio bonito e seus sapatos parecem bons. E você está usando, sabe, está carregando uma clutch da Versace e está vestindo um terno da Hugo Boss. Tipo, as pessoas percebem todos esses símbolos de status, especialmente em países onde não há muitas pessoas ricas. Como resultado, em muitos países pobres, as pessoas costumam te seguir voluntariamente para saber mais sobre você. Assim, eles podem vender suas informações para a polícia ou para uma organização criminosa. A organização criminosa ou a polícia pode te extorquir, roubar seu quarto de hotel ou te assaltar na rua. Mas tudo isso para dizer que é realmente muito comum cidadãos americanos serem vigiados no exterior e nem perceberem. Na verdade, já tive vários amigos que viajaram a negócios e depois ficam quase envergonhados de dizer: acho que alguém pode ter me seguido no meu hotel. Eles ficam envergonhados porque não sabem testar nem criar uma rota de detecção de vigilância que confirme isso. Eles sabem que havia alguém estranho sempre aparecendo. Ou sempre tinha alguém estranho que ficava parado do lado de fora da porta da frente da reunião, do escritório onde eles continuavam tendo reuniões. Muitos já passaram por isso sem saber o que era. Agora, acho que tivemos um representante, um deputado ou algum podcaster que recentemente confirmou que foi em uma viagem amistosa para Israel e teve alguém vasculhando a bagagem dele no hotel. Ele confirmou com quem já foi a Israel que disse: sim, isso é comum lá. Mas por que fazem isso, mesmo com pessoas amigáveis? Israel não é amigável. É importante que as pessoas entendam que Israel não é um país amigável para os Estados Unidos. Israel entende que os Estados Unidos precisam de Israel por razões geopolíticas. E Israel também entende que os Estados Unidos não são honestos com Israel. Então, se você pensar em alguns dos maiores casos de espionagem nos Estados Unidos, onde um americano se tornou um traidor, foi quando um americano se tornou um traidor. Para entregar segredos para Israel, porque Israel consegue usar o judaísmo como vantagem. Israel consegue usar a herança judaica ou israelense. Israel pode se beneficiar em muitos lugares, manipulando alvos americanos. Enquanto isso, os alvos americanos não espionam Israel, porque não consideramos os inimigos de Israel como nossos inimigos. Israel foca muito nas 5 ou 7 ameaças que estão tentando apagá-lo do mapa, certo? Israel está focado em ameaças extremistas e iranianas, enquanto os Estados Unidos da América se concentram no restante. Então, nós não tentamos espionar Israel com frequência. E estamos sempre muito cientes de que Israel está sempre tentando nos espionar. Não são só os Estados Unidos da América que mentem. Israel também escondeu seu programa nuclear. Então, Israel mente muito para os Estados Unidos da América, KATE.
Exatamente. Não é só de uma via. Não é algo de mão única, de jeito nenhum. E Existe uma citação famosa no mundo da diplomacia que diz que não há amigos ou inimigos permanentes, apenas interesses permanentes. É só um jeito educado de dizer que não se pode confiar em ninguém. Todo mundo está aqui para se proteger a qualquer momento, e você ou ajuda a protegê-los, ou eles vão tirar de você para se protegerem. Sim, essa é a faixa que temos porque é um canal de geopolítica. Sim, agora no livro, você teve muitas citações, não muitas. Você teve um momento em que quase foi pego, quase foi exposto e tal. Você passa por algum treinamento ou protocolo? Tipo, se você estiver prestes a ser pego, é isso que você deve fazer. Se você for pego, você deve, acabar com tudo? Espero que você entenda o que quero dizer. Sabe como a gente vê nos filmes onde eles carregam alguma coisa no colar? É melhor ser pego do que torturado. Cianeto, é. Sim. Então, os filmes, de novo, eles exageram demais. Existem certos grupos que carregam ferramentas para se matar, certo? Mas é preciso estar em uma situação muito sensível e perigosa para isso. Pensando logicamente, um agente da CIA trabalhando no exterior vale cerca de 25 milhões de dólares só em tempo de treinamento, apenas em treinamento capturado. E então, a informação que eles trazem de volta é praticamente inestimável. Porque eles trazem de volta segredos que impedem ataques terroristas. E eles trazem de volta segredos que te dão vantagem na próxima cúpula do G20. E trazem segredos que te ajudam a impedir que a China cresça na Somália. Então, os segredos que um agente da CIA traz de volta são incrivelmente valiosos. A última coisa que você quer é que um agente da CIA, ansioso, morda acidentalmente a cápsula de cianeto no dente de trás. Porque agora você acabou de perder 25 milhões de dólares em investimento, além de uma quantia incrível de dinheiro e custos de oportunidade. Essa pessoa não evitou morder o lábio, por isso não usamos isso. Preferimos treinamentos que nos preparam para cada nível de captura. Confira como saber se está sendo seguido. Falamos muito sobre isso na Shadow Cell. Veja como funciona uma rota de detecção para saber se está sendo seguido. Veja como identificar se a vigilância sobre você está ficando mais ou menos sofisticada. Porque não se esqueça, uma vigilância pode parecer um homem barrigudo, com manchas de suor nas axilas, sentado do lado de fora do seu quarto de hotel. Mas também pode ser um drone a 25 mil pés de altura, monitorando o sinal do seu celular, e você nem faz ideia de que ele está lá. Então, a vigilância pode vir de todas as formas e tamanhos, e você precisa saber como identificá-la, e precisa saber se está sendo vigiado. Como rastrear se está aumentando ou diminuindo. Também fizemos treinamentos para evitar, resistir e suportar a captura, além de aprender contra-interrogatório. Como interrogar de uma forma que maximize sua resistência. Como escapar quando você está sob custódia. E como fugir pelo país. No que chamamos de autoexfiltração, ou autofuga. E claro, também como se preparar para uma exfiltração forçada. Ou seja, uma equipe Delta Force ou SEALs vem te resgatar. Sim, algumas perguntas surgem disso. Acho que você já mencionou uma delas antes. Eles te ensinam basicamente a não falar negativamente consigo mesmo na CIA, certo? Isso é muito importante além do campo de atuação e acho que seria útil para pessoas como eu. Você pode compartilhar o que te ensinaram e como evitar isso? É engraçado. Foi exatamente por isso que eu comecei a empresa que eu tenho, Espião do Dia a Dia. Por isso escrevi Célula Sombra. Queria que as pessoas entendessem. Existem muitas coisas que a CIA nos ensina, que não são segredos. Existem muitas habilidades que nós temos que o público americano deveria e poderia ter. É só que os oficiais da CIA normalmente não saem por aí compartilhando as coisas que aprenderam na CIA. Então, para o seu ponto, nós tentamos evitar o autodiálogo negativo? É quase impossível, porque você tem, em média, 60 mil pensamentos por dia. Dos 60 mil pensamentos, 80% são automáticos. Preciso ir ao banheiro. Vou ao banheiro. Se estou com fome, procuro comida. A maioria desses pensamentos é automática. Dos 20% restantes desses pensamentos, 80% desses 20% são pensamentos negativos, autocríticos. Meu hálito está ruim, estou gordo demais, esses sapatos não servem no meu pé, certo? Será que aquela senhora está olhando para minha pinta? Temos muitos pensamentos negativos e apenas alguns milhares de pensamentos positivos por dia. Esses poucos milhares de pensamentos positivos,
Entre 60 mil basicamente determinam se estamos deprimidos ou produtivos. Para seu ponto, a CIA nos ensina a reconhecer pensamentos negativos para podermos combatê-los. Então, quando você pensa, não gosto do meu sorriso, ele parece estranho. Você ainda sorri porque precisa sorrir para fazer as outras pessoas sentirem que você é confiável. Se você esconde o sorriso por medo dos seus dentes, ninguém sabe que sente vergonha deles. Elas só acham que você está escondendo alguma coisa, e você não quer que as pessoas pensem que você está escondendo algo. Precisamos aceitar que podemos ter pensamentos negativos, mas eles não são relevantes para a missão atual. Vou recortar e ouvir a cada poucas semanas, acho muito útil. Quando você estava saindo no aeroporto, foi levado para uma sala de interrogatório? Você mencionou que usou várias técnicas que aprendeu, provavelmente durante seu treinamento para interrogatório. Ou talvez eles treinem você dos dois lados. Tipo, se você estiver de um lado da mesa, é assim que deve agir. Se estiver do outro lado, é assim que deve agir. Acho que isso também serve para entrevistas, encontros e networking. Em muitos lugares as pessoas podem usar isso no dia a dia. Então talvez você possa falar um pouco sobre isso. A segunda parte dessa conversa está disponível no nosso novo canal de podcast, que você pode assistir agora mesmo clicando na tela final aí, na sua tela. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque nós vamos publicar Diversos outros podcasts assim,